Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês a continuação desta obra que estou lendo. Capítulo 15. Zhao Feng, ao decifrar o último quinto da habilidade Leve Passos Flutuante, sentiu uma onda de entusiasmo correr por seu corpo. Nunca imaginara que essa habilidade pudesse esconder um segredo tão precioso, a existência da técnica de respiração cruzando o ar. Isso levava a técnica a um nível superior, polindo-a para além de sua forma original. Ele agora sabia que o Leve Passos Flutuante não era apenas uma habilidade marcial de nível avançado, mas uma habilidade superior, raramente encontrada. Essa descoberta não apenas ampliava seu entendimento sobre artes marciais, mas também reforçava suas ambições. Zhao Feng sabia que havia níveis acima do superior, como o nível sagrado, que excediam qualquer coisa que um artista marcial comum pudesse alcançar. No entanto, ele também estava ciente de que, em sua posição atual, a mera ideia de tocar em algo desse calibre era uma fantasia distante. Nem mesmo os artistas marciais mais renomados da cidade Pluma do Sol tinham tais habilidades em seu repertório. Naquela noite, Zhao Feng se empenhou em aprender a técnica. Ele sabia que, caso dominasse a força interior utilizando o Leve Passos Flutuante, poderia rivalizar com qualquer artista marcial do rank 4. Contudo, mesmo após meia hora de prática intensas, Zhao Feng só conseguiu captar fragmentos da técnica. A força interior, essencial para desbloquear o verdadeiro potencial da habilidade, parecia um objetivo distante. Ele sabia que muitos artistas marciais na cidade Pluma do Sol, mesmo após alcançar o pico do rank 3, falhavam em compreender a força interior. Jovens prodígios, como Zhao Yijian e Zhao Yufei, também lutavam contra esse obstáculo. Apesar disso, Zhao Feng não cedeu à frustração. Ele reconheceu a necessidade de paciência e disciplina. Decidiu que treinaria sua técnica de respiração empurrando o ar até o pico do terceiro nível, acreditando que isso aumentaria suas chances. Nos dias seguintes, Zhao Feng mergulhou no treinamento. Ele também praticou punhos do dragão furioso, aprimorando sua força física. Cada tentativa de condensar a força interior o levava a um estado de exaustão, mas ele persistia. A cada fracasso, Zhao Feng notava pequenas melhorias. Sua determinação era inabalável. No terceiro dia, enquanto se recuperava de mais uma tentativa frustrada, Zhao Feng recebeu a notícia de uma palestra que ocorreria no dia seguinte no campo de artes marciais. Essa seria uma oportunidade rara para aprender com um artista marcial experiente. Zhao Feng mal conseguia conter sua empolgação. Desde que ingressara na seita Zhao, esta seria a primeira vez que teria acesso a algo tão valioso. Na manhã do quarto dia, Zhao Feng chegou ao campo bem antes do meio-dia, mas já encontrou o lugar repleto de discípulos. Entre eles estavam figuras proeminentes como Zhao Yufei e Zhao Yijian, os terceiros colocados entre os discípulos externos, e Zhao Guan, o quinto colocado. No entanto, todos os olhares se voltaram para Zhao Yui, o discípulo número 1. Zhao Yui, com 17 anos, era uma figura imponente. Sua presença exalava força e autoridade. Zhao Feng, ao observá-lo, sentiu uma pressão quase palpável. Embora estivessem no mesmo ranking, Zhao Feng sabia que Zhao Yui estava em um nível completamente diferente. O tempo e a dedicação haviam consolidado sua posição como o mais forte entre os discípulos externos. Pouco depois, outro nome chamou a atenção da multidão, Zhao Gan. Classificado entre os 5 primeiros, ele era conhecido por sua força e atitude intimidadora. Ao lado deles, Zhao Kun, seu irmão mais novo, o acompanhava. O olhar frio de Zhao Gan logo se fixou em Zhao Feng. "Você que é o tal de Zhao Feng?" Zhao Gan perguntou, sua voz carregada de desprezo. A multidão ficou em silêncio, ansiosa para testemunhar o desenrolar daquela interação. Zhao Feng manteve a compostura, embora soubesse que a situação era perigosa. Zhao Gan estava ali por vingança. Rumores se espalharam rapidamente. Zhao Feng havia derrotado Zhao Kun 2 vezes e matado um tigre-rei de cabeça verde, um feito impressionante para alguém de seu nível. Entre os observadores, Zhao Yijian exibia um sorriso malicioso. Ele sabia da força de Zhao Gan e acreditava que Zhao Feng seria humilhado. Zhao Yufei, por outro lado, parecia intrigada.
Lembrava-se de Zhao Feng do campo de tiro com arco e estava curiosa para ver como ele se sairia diante de um oponente tão formidável. Zhao Kun, com um sorriso sarcástico, sussurrou algo ao irmão, e Zhao Gan avançou. Cada passo seu aumentava a tensão no ar. A multidão observava atentamente, antecipando o confronto. Mesmo diante da pressão esmagadora, Zhao Feng manteve a calma. Ele respondeu ao desafio de Zhao Gan com um sorriso confiante: sim, eu sou Zhao Feng. Sua postura descontraída parecia provocar ainda mais seu oponente. Enquanto os dois trocavam olhares, a atmosfera no campo se tornava cada vez mais carregada. O público murmurava, dividido entre admiração pela coragem de Zhao Feng e expectativa pelo embate que parecia inevitável. Zhao Gan deu mais um passo à frente, sua presença dominando o espaço ao redor. Hoje, você será humilhado na frente de todos, declarou ele, sua voz gélida cortando o silêncio. Zhao Feng sabia que estava diante de um dos maiores desafios de sua jornada até então. Mas em seu interior, havia algo que nem mesmo Zhao Gan podia enxergar, a determinação de alguém que estava disposto a enfrentar qualquer adversidade para alcançar seu verdadeiro potencial. Capítulo 16. Zhao Feng estava no centro das atenções, seu nome ecoando pelo campo de artes marciais. Sim, eu sou Zhao Feng, afirmou, sua voz firme e destemida, enquanto encarava Zhao Gan. A declaração surpreendeu muitos dos outros discípulos, que trocaram olhares perplexos. Quando Zhao Feng avançou para o rank 3, Zhao Kun murmurou, franzindo a testa. O mesmo pensamento atravessou as mentes de Zhao Shuai e de outros ali presentes. A mudança em Zhao Feng era evidente, um contraste gritante com o jovem que antes era subestimado. HMPH. Apenas um lixo que usou ajuda externa para avançar. Pessoas assim são especialmente frágeis, Zhao Yijian disse com desdém. Zhao Shuai, ao lado dele, respondeu vagamente, como se não tivesse certeza de suas próprias palavras. Talvez. Zhao Gan, que havia se posicionado a 15 metros de Zhao Feng, esboçou um sorriso. Zhao Feng, você é mais forte do que eu imaginava. Agora entendo como conseguiu derrotar meu irmão. O tom de Zhao Gan parecia quase amistoso, mas Zhao Feng não se iludiu. Pare de me elogiar. Você está aqui para vingar seu irmão, não? Respondeu com um leve sorriso. Sim. Embora meu irmão seja um pedaço de lixo, ele ainda é meu irmão. As palavras de Zhao Gan fizeram Zhao Kun enrubescer de vergonha, mas Zhao Gan parecia indiferente. Você acabou de atingir o rank 3, então não vou intimidá-lo. Sobreviva aos meus primeiros 10 movimentos, e deixarei isso de lado. Claro, Zhao Feng respondeu, surpreso pela atitude equilibrada de Zhao Gan. Ele não era tão arrogante quanto Zhao Kun, e isso tornava um adversário mais perigoso. Os dois assumiram posições em um espaço aberto no campo. O ar parecia carregar uma tensão palpável. Ele vai começar agora, murmurou um dos discípulos. De repente, a aura de Zhao Gan tornou-se fria, seus movimentos sinuosos e graciosos. 13 alterações da víbora! Alguém exclamou, reconhecendo a técnica. Zhao Gan atacou como uma cobra, seus golpes calculados e traiçoeiros. Zhao Feng sentiu um frio percorrer sua espinha, mas seu olho esquerdo era capaz de antecipar a rota de ataque do adversário. Bloqueou o golpe com um soco preciso. Pá! O impacto ecoou pelo campo, mas Zhao Gan recuou como se fosse feito de manteiga, contorcendo-se e retornando com velocidade explosiva. O estilo de luta de Zhao Gan era desconcertante, quase desumano. Ele realmente merece ser o quinto melhor discípulo externo, Zhao Feng admitiu para si mesmo. Ele não estava enfrentando um humano comum, mas uma serpente astuta. Os dois trocaram golpes rápidos. Zhao Feng, com sua experiência e instintos afiados, manteve-se firme, mas sabia que Zhao Gan estava testando seus limites. Eu me pergunto até onde posso ir sem usar meu olho esquerdo ao máximo, pensou Zhao Feng. Ele sabia que, ao ativá-lo completamente, poderia reagir e se mover mais rápido do que qualquer outro discípulo. Mas por enquanto, preferia confiar em sua habilidade pura. Os movimentos se intensificaram. Pá! Pá! Dengue! As duas figuras tornaram-se borrões no campo, trocando golpes em uma velocidade impressionante.
Os discípulos que observavam estavam boquiabertos. 5 movimentos, murmurou um deles, incrédulo. Ele melhorou tanto assim? Zhao Xue não conseguiu esconder sua surpresa. Zhao Kun, por sua vez, limpava o suor nervosamente. Ele esperava que seu irmão derrotasse Zhao Feng em 2 ou 3 golpes, mas agora percebeu que subestimara o jovem. No 6º movimento, Algan usou a 4ª alteração da víbora, aumentando drasticamente seu poder. Ele se moveu como um turbilhão, pressionando Zhao Feng. A luta tornou-se ainda mais acirrada, mas Zhao Feng respondeu com seus leves passos flutuantes, afastando-se habilmente. Os movimentos seguintes foram um teste de resistência e habilidade. O 8º, o 9º. E finalmente, o 10º golpe foi trocado. As duas sombras se separaram, e um silêncio tomou conta do campo. Zhao Gan olhou profundamente para Zhao Feng e declarou: "Você ganhou." Suas palavras deixaram a multidão perplexa. Sem mais nada a dizer, ele se virou e foi embora. Zhao Feng deu um leve sorriso. Ele havia se segurado durante toda a luta. Não usará completamente seu olho esquerdo, nem explorar ao máximo suas técnicas. Tudo isso fazia parte de sua estratégia para o torneio da seita. Os espectadores estavam estupefatos. Zhao Kun, em particular, parecia em choque. Seu irmão, que ele sempre considerou invencível, admitira a derrota. Como ele ficou tão forte? Perguntou-se Zhao Kun, incapaz de compreender. Zhao Xue, por outro lado, sentiu-se estranhamente conflitante. Havia algo em Zhao Feng que não conseguia ignorar. Enquanto o campo voltava à normalidade, um murmurinho se espalhou. "O treinador Shen está aqui." Os olhos de Zhao Feng seguiram a multidão e avistaram um homem alto e musculoso entrando no campo. O treinador Shen exalava uma aura de poder que fazia todos se calarem instantaneamente. Zhao Feng, com seu olho esquerdo, percebeu um brilho amarelo emanando do corpo do treinador. Cada movimento seu criava uma pressão invisível, algo que apenas verdadeiros artistas marciais conseguiam fazer. Tão fortes, Zhao Feng pensou, admirado. Seu coração se encheu de ambição. Ele sabia que queria ir além disso, atingir não apenas o rank 4, mas também o caminho marcial supremo. O treinador Shen começou a palestra, sua voz poderosa alcançando cada discípulo no campo. Ele prometeu compartilhar experiências sobre o uso de habilidades marciais e a força interior, algo que deixou todos ansiosos. Zhao Feng ouviu atentamente, seus olhos brilhando com determinação. Esta era apenas uma etapa em sua jornada, mas ele sabia que cada passo levava mais perto de seu objetivo final. Ele não era mais o jovem subestimado do passado. Zhao Feng era agora uma força a ser reconhecida.